Shalom Aleichem, irmãos. Baruch Hashem Yao. Hashem Yao, Hashem Yausha. Aqui, ó. Yao, o Criador. Yausha, Yausha, o nosso Salvador. É isso, irmãos. Mais uma vez aqui estamos para trazer o Evangelho da Boa Nova. É agora, irmãos, que todos nós que temos o pleno entendimento da verdade, estamos livres em Yahshua Mashiach, nós temos esse cunho importantíssimo de evangelizar, de levar o Evangelho, semear o Evangelho da Boa Nova do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Quantos irmãozinhos nossos, e eu fico feliz quando eu vejo alguns comentários aparecendo, né? Quantos irmãozinhos nossos estão abrindo os olhos? Quantos comentários de irmãozinhos que falam que agora estão começando a ter o conhecimento, o pleno conhecimento da verdade, e estão se desligando desse sistema implantado aí por esse demiurgo, o Deus desse mundo, irmão. Quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de um sistema desta ordem mundial, porque este mundo jaz no governo do maligno. Todos, eu creio, que mesmo estando dentro do sistema, eles entendem que esse mundo está no governo, jaz no governo de Lúcifer. Mas uma coisa que eles não entenderam ainda é que o sistema implantou um nome no lugar do nome verdadeiro de Yahweh, o nosso Criador. O sistema, quando implantou, meus irmãos, a Babilônia, quando ele implantou esse sistema que tanto se fala, que tanto se está falando agora nos finais de era, que esse sistema que foi implantado no mundo, sistema religioso, sistema político, sistema econômico, sistema financeiro, sistema de ordem social, sistema de controle social, sistema de economia, sistema que gere toda a mídia, sistema, tudo isso são um sistema que funciona no mundo, por isso que chama-se da ordem mundial. Isso tudo, irmãos, foi implantado pelo Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? O Deus desse mundo, irmãos, chama-se Demiurgo, Lúcifer, Satã, a antiga serpente, a serpente, irmão. E quando se deu isso, irmãos, que é interessante quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, ter o pleno conhecimento. Então minha mesa anda farta aqui, maravilhada, de livros de estudo, Septuaginta, você entendeu? Todas as cartas de Paulo, essa aqui é o Vaticano, que faz parte do sistema, a Igreja Católica Apostólica, Nag Hammadi, Lutero, você entendeu? A vida dos hebreus, a história dos hebreus, tudo. Isso aqui são Enoque, Bíblias apócrifas, e tudo isso aqui são Bíblias, irmãos, Bíblias, ó, sistema. Isso aqui é a Bíblia etíope, isso aqui é a Bíblia que eu estudo, que é a Bíblia Dalet, que ela é hebraica, tá certo, irmão? E aqui meu notebook, todas as minhas documentações, tudo isso aqui são documentos. E mais isso daqui também, né, irmão? Às vezes a gente tem que estudar, irmão, estudar, ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar. Se a gente não estudar, não ler, você entendeu? Nós ficamos comendo papinha do sistema babilônico. Então, esse sistema do qual nós vamos falar hoje é o sistema babilônico, irmãos. E quando isso tudo começou? Tudo isso começou quando houve uma rebelião lá na morada celestial. Tudo começou lá. E quem que fez essa rebelião? O Deus desse mundo. E quem é o Deus desse mundo? O que fez a rebelião lá. E quem que é o nome dele? Ah, o nome dele. Lá ele era um querubim chamado anjo de luz. E quando ele pratica aquela desordem toda, aquela rebelião, que ele convence lá um terço dos anjos lá na morada celestial, o pai expulsa ele, porque ele entra em conflito. Rebelião é um conflito. E ele é expulso aqui para esse mundo. Esse mundo aqui, antes de ser o que é agora, era trevas e abismo. E um terço dos outros demais anjos, que somos nós, irmão, nós, todos nós que estamos encarnando nesse mundo, da linhagem de Adão, Eva e Sete, todos que estão vindo encarnados. Como que se encarna aqui nesse mundo? Nós éramos anjos, um terço que ficou neutro, e aí a gente se esvazia também
para o útero da nossa mãe, e aí passa no processo, e aí a gente vem encarnado aqui, um ser tridimensional. Antes a gente era espírito, energia, espírito é energia. Por isso que quando você vai consultar o seu celular, você coloca assim, quantos átomos tem um corpo humano? Aí você vai ver que a resposta vai te dar lá que você tem 7 octilhões de átomos. Olha, o que é 7 octilhões de átomos? Você tem noção do que é isso ou não? Você tem parâmetros assim de grandeza, energia, átomos. Então, quando os átomos, esses 7 octilhões de átomos, estão em fricção, ele é um sol, ele é uma estrela, ele é um anjo, energia pura. Quando nós desconectamos da fonte geradora através da nossa pineal, nós éramos conectados em espírito com o nosso Pai, o corpo cósmico celestial. Nós desligamos, viramos um corpo carnal, mortal. Isso tudo se deu porque o papai fez o paraíso, que era conhecido ali como o paraíso, né? o Jardim do Éden, e isso era espírito ainda, que é na nova Yal-Shalom. Onde está essa nova Yal-Shalom? Ela está aqui, em outra dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, aqui nesse mundo, esse mundo, planeta Terra aqui, ele é é a terceira dimensão, você entendeu? Onde permanece vida biológica, né? Então nós vivemos aqui, você entende? Neste mundo de terceira dimensão. Saiu disso é espiritual. Saiu da terceira dimensão, irmão, é espiritual. A gente não consegue entender isso ainda. Por quê? Porque nós estávamos lá, se desligamos e viemos para cá. E então lá nesse Jardim do Éden, quando o papai criou, que é a nova Yal-Shalom, estava lá também o inimigo. Hoje nosso inimigo, maior inimigo, o número 1, que é o demiurgo Lúcifer, é o nosso maior inimigo aqui neste mundo, porque ele é o Deus desse mundo, e tudo isso que acontece nesse mundo aqui, irmão, essa ordem mundial toda, que está destruindo o mundo, o planeta, as águas, contaminando, matando as plantas, os animais, e nos matando, adoecendo, pestilência, doença, homossexualismo, todas essas desgraças implantadas nesse mundo, são para sustentar esses arcontes, que são demônios, você entendeu? São os luciferianos, o pai deles, e eles, todos os demônios e hostes potestades malignas. Em espírito, está aí, destruindo a humanidade. E eles implantaram esse sistema, irmão. Quando o pai fez Adão, em seguida ele fez Eva, a mulher. Aí Lúcifer, observando tudo aquele movimento que o pai estava fazendo, se interessou em Eva, porque ele entendeu, observando tudo, que o nosso Abba, o nosso pai, fez a Eva para trazer espíritos encarnados para o mundo através do útero dela. E ele falou, então eu vou trazer os meus filhos primeiro. E aí eu vou tomar possessão disso tudo aqui. Foi o que ele fez. Seduziu Eva, colocou uma sementinha no útero de Eva e falou para Eva também ter um relacionamento com Adão. Deu a frutinha, a maçã, para Adão comer. Adão comeu a frutinha e colocou também uma sementinha no útero de Eva. E Eva teve uma gestação de gêmeos. Sabe como chama isso? Pega seu smartphone e pergunta assim, qual é o nome que se dá a filhos gêmeos de pais diferentes? Primeiro ato que aconteceu foi lá no Jardim do Éden, quando Lúcifer colocou uma semente no útero de Eva e pediu para Eva dar a frutinha para Adão comer, e Adão comeu também, e aí fiz uma gestação de gêmeos no útero. E aí quando nasceu o filho da serpente, que é filho de Lúcifer com Eva, Caim, e depois nasceu o filho de Adão com Eva, Abel. E para que o inimigo mortal veio para ser o Deus desse mundo? Para destruir, matar, roubar e mentir. É isso. A gestão dele nesse mundo, irmão. Por isso que o papai, quando expulsou ele de lá, ele queria colocar este mesmo governo de pestilência que está aqui, você entendeu? De todo tipo de malignidade que existe nesse mundo, irmão. Todos nós estamos vendo, irmão. Isso que está acontecendo nesse mundo, irmão.
Não existe ninguém aqui feliz nesse mundo, irmão. Todo mundo passando por problemas. Você resolve um problema, aparece 4, 5. Você acaba de resolver outro, aparece 10 ou 20. Se aparece... Além das pestilências, das doenças que estão matando, destruindo, que é o que ele quer fazer conosco. Então, irmão, esse sistema implantado por ele, por esse demiurgo, Lúcifer, você entendeu? Isso se deu lá quando ele tomou a possessão. Esse sistema chama sistema babilônico. Sistema babilônico. O pai tentou eliminar isso quando ele fez o dilúvio, lá em Noé. Você entendeu? E a semente, o DNA dele, prosperou e o corpo físico morreu tudo lá. Mas em espírito eles estão aqui, você entendeu? Entre nós aqui. A gente não consegue enxergar, mas sente a malignidade desses espíritos, desses demônios, você entendeu? Influenciando em todos nós. Então quando você vê um menino se perdendo na droga, na prostituição, essas meninas se perdendo aí em todo tipo de perversidade, você entendeu? É porque ela está se deixar usar por espíritos. Você entendeu? Porque esse templo, isso aqui é um vaso, isso aqui é um templo. Se a gente não tiver um pleno cuidado com esse templo nosso, você entendeu? Você está sendo receptivo para demônios entrar dentro de você. Então aquele gadareno, quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach foi tirar, você entendeu? Foi exorcizar aqueles demônios que estavam dentro daquele homem, lá em Gadaro. Quando eles viram o nosso Salvador Yahshua Mashiach, o homem veio correndo, mas através dos demônios, dos espíritos. E eles abaixaram e perguntaram: eu vos conheço, tu és filho de Ial. Filho de Ial, irmão. Não é filho de Deus. Eu só quero montar esse estudo hoje para vocês entenderem profundamente que o sistema colocou um nome, você entendeu, do sistema no lugar do nome verdadeiro hebraico. De Yal, eles colocaram Deus. Isso está tudo registrado dentro das Sagradas Escrituras. Eu li todas, irmãos, ó. Está na Torá. Isso aqui é uma Torá. Isso aqui é uma Dalet, que traz o nome do Pai, Yud, He, Vav, He, Yal, e Yud, He, Vav, Shin, Yai, que é o nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Essa aqui é uma hebraica. Hoje eu só estudo isso aqui no hebraico. Aí eu tenho uma Bíblia aqui, tá? Ela ainda traz, isso aqui é uma Bíblia etíope, tá? Aqui, ó, uma Bíblia etíope. Essa Bíblia etíope que ela faz parte quando houve um racha na Igreja Católica Apostólica de Roma. A igreja dividiu, você entendeu? Quando o imperador Constantino criou a religião, você entendeu? Criou a Bíblia. A Bíblia que ele criou é uma Bíblia católica. Essa Bíblia aqui, ó, João Ferreira de Almeida, né? Essa Bíblia aqui é King James. Essa aqui é uma Bíblia profética. Isso aqui é uma Bíblia de Morris Cerulho, que é batalha espiritual e batalha. Essa aqui, ó, né? Aqui, ó, uma Bíblia que os falsos pastores aí dos pastoreios aí gostam de usar, né? O pastoreio todo. Então tem 10 Bíblias que faz tempo que eu estou estudando. E aí eu tenho também essa Septuaginta. Essa Septuaginta aqui, ela foi feita antes que Constantino criou a Bíblia e o cristianismo. O cristianismo e a Bíblia foi criada no Concílio de Nicéia, no ano 320, 330, 340, quando ele fez ali um concílio, né? Fez uma reunião, convocou, através de decreto, os bispos, porque Roma era o império do mundo inteiro, convocou de todos os países ali, que estava sob o domínio de Roma, que todos tivessem que vir para Nicéia, para eles definirem, você entendeu, essa ordem mundial. Unificar tudo, todas as religiões. Tinha religião, falou, não, é uma religião só, é uma Bíblia só, a Bíblia foi escrita em latim, você entendeu? É o cristianismo e acabou. Meteu um decreto e falou para todo mundo que seria assim. E aqueles que contrariassem tudo ia morrer. Acabou. Isso chama Inquisição. Perseguiram e mataram. Faz 1700 anos que eles implantaram esse sistema chamado sistema religioso cristianismo. Então, ali eles tiraram os nomes que são dos hebreus,
Porque para os hebreus, irmãos, Yud-He vai vir Yal, Yud-He, porque leva o nome do pai, Yud-He é o filho. O pai, por isso que o Mashiach fala assim, eu vim com o nome do meu pai. O pai chama Yal e ele chama Yal. Shin Yai é salvação. Salvação. Então é o Salvador, nosso irmão mais velho. E aqui, irmãos, são todas as outras Bíblias apócrifas. Por que apócrifas, né? Enoque, né? Isso aqui é a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tá? Que foi do ano 264 ao ano 340. Foi quando Constantino entrou. Isso aqui é a história dos hebreus, tá? Não existia Bíblia ainda. Então tinha os hebreus, tinha os egípcios, tinha, você entendeu? Os demais outros povos seguindo os seus sistemas religiosos, né? E aí quando Constantino viu que isso aí, ele matava isso aí, nascia mais, matava e nascia mais, ele falou, não, eu vou ter que criar uma e unificar e criar. Aí criou a religião, chama religião católica, apostólica romana, o cristianismo. Depois de Martinho Lutero foi lá e protestou tudo em 1530, 1520, 30, 40, né? Você entendeu? E aí ele criou outras religiões, porque depois de Martinho Lutero, quando ele protestou, antes era só católica, apostólica romana, e depois a católica ortodoxa, que se rachou, que se dividiu. Quando eles se dividiram, se chama Grande Cisma. Procura no seu smartphone, no seu celular, escreve assim, o que ocorreu no Grande Cisma? Morte, eles se mataram, irmão. Quem? A religião católica apostólica romana. Se degladiaram entre o clero, né, toda aquela elite do clero, papa, bispo, presbítero, você entendeu? E quando eles falaram que ia se dividir, eles se destruíram. Foi guerra. E aí se dividiram. E chama a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. Hoje a gente chama de Vaticano. O que é o Vaticano? O Vaticano é isso aqui, ó. O Vaticano é isso aqui, né? Essa grande Santa Sé lá no Vaticano. É um país que tem 44 hectares, bilionário. Banco, tesouros, riquezas do mundo inteiro estão lá. Faz parte do sistema babilônico. A igreja que tu frequenta, irmãozinho. Você que está aí na Igreja Católica Apostólica de Roma. Eu estava também, eu não vou... eu tô com 65 anos, faz 5 anos que eu estou estudando, lendo, buscando, comprando, você entendeu? E eu tive visões, e eles não me explicavam essas visões que eu tinha. Eu falei, eu tenho que aprender. Depois que eu aposentei, há 5 anos atrás eu aposentei, falei, agora eu vou prestar meu serviço em estudar, não é ler não, irmão, ler, você pega aqui, lê, você... Porque quando você estuda, e a maior parte das palavras colocadas ali pelo Ruach Kodesh, que é o Espírito, nos profetas e nos apóstolos, eles colocaram, e em cada palavra colocada, por isso que o Mashiach, nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando ele ia para o sermão, ele falava em parábolas, e as pessoas não entendiam, falaram, não, isso não é para todo mundo entender, isso é para aqueles que querem de fato entender e se libertar. Aí as coisas proféticas vão se revelando para aqueles que estão buscando. Mateus 7,7. Busca e você encontra, peça que você recebe, bata as portas e as portas se abrem. Não é para qualquer um, irmão. Por isso que muita gente fala, mas eu leio, eu não entendo. Então você me fez lembrar daquele eunuco que estava indo na carruagem dele, para a Etiópia. E aí o anjo pediu para Filipe, vai lá, porque ele está lendo, não está entendendo nada. E ele lendo lá, Isaías 61, lendo. E aí Filipe desintegrou do lugar e apareceu em outro lugar. E aí quando ele chegou do lado da carruagem, a carruagem andando e Filipe andando do lado da carruagem. E ele lendo. E o Filipe perguntou para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Ele falou assim, não, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, se é quem que está falando, quem que é quem aqui, tal. Ele falou, eu posso te explicar. Ele falou assim, senta aqui. O Filipe sentou do lado dele, foi explicar. Isaías 61. Leia para você ver que interessante. E aí ele entendeu, ele falou assim, olha, se não fosse, tem que ter alguém para explicar, porque se não tiver ninguém explicando, como que nós vamos entender?
É o que nós, irmãos, hoje que estamos livres, libertos, saímos do sistema, que é isso que eu vou apresentar para vocês aqui em estudo, saímos desse sistema babilônico que não nos ensina, nos engana, nos mente, não fala a verdade, omitiram a verdade, tiraram, quando eles criaram a Bíblia de Roma, a latina, a Bíblia latina, eles fizeram 50 livros só, 50 eles pegaram os livros da Septuaginta e pegaram também dos pergaminhos. Isso aqui é pergaminhos, irmão, hebraicos, ó. Pergaminhos de 4.000 anos, de 5.000, isso aqui é um pergaminho. E pegaram também de documentos, escritos em pedras, né? Documentos dos hebreus. Mas para eles não interessavam, e não interessa até hoje, os nomes, você entendeu? Sagrados do nosso Pai Celestial. Yahweh, e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, o filho de Yahshua. Não interessa para eles isso aqui, de maneira nenhuma. O que interessa para eles é aquela história, porque eles nasceram depois, o Império Romano não existia, nasceu no ano 280, 270, né? Que nasceu o Império Romano, antes do nascimento do Mashiach. Então o Império Romano vai fazer dos 2.300 anos do nascimento do Império Romano. Por isso que o anjo falou para o outro anjo lá, em Daniel 8, 14, que essa abominação da desolação que eles estão usando no lugar de Yahweh e Yahshua, que é o nome da abominação da desolação, é o nome de Jesus, que era Jesus, e depois se tornou Jesus. Por que era Jesus e depois se tornou Jesus? Porque quando Antíoco Epifânio colocou dentro do templo lá em Israel, ele entrou montado num cavalo dentro do templo e profanou o templo. O que é profanar o templo, irmão? Porque aquele templo de Israel, construído pelo rei Davi, foi arquitetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão, e ele estava com a arca dentro do Santo dos Santos, aonde tinha ali o nome do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, Yahweh, Yud-Re, Vav-Re. E ali tinha o maná do deserto, quando o nosso Salvador Yahshua Mashiach, o nosso Pai, tirou da escravidão do Egito o povo que estava na escravidão e levou para a terra prometida através de Moisés, e estava lá também o cajado de Moisés e as tábuas da lei que foi dada lá no Monte Horebe para Moisés. Estava tudo dentro da arca. E este Antíoco Epifânio, esse rei seleucida, que ele queria implantar todo o costume da Grécia e dos latinos para os hebreus. E os hebreus não aceitavam isso, porque eles tinham a quem eles seguir. Quem não tinha, e era da Babilônia, eram os babilônicos, né, que tinha ali como Deus, Zeus, e Iesus, que é o suíno. Eles adoram o suíno. Por isso, suíno, irmãos, é o porco, um porco. Você pode ver que eles colocaram a data do nascimento do Jesus no dia 25 de dezembro, e a festa que eles fazem para comemorar, eles fazem um porco gostoso, né, com a maçã na boca, né, em cima da mesa, tal. Vamos comemorar o nascimento do Jesus, que é o suinão. A gente não sabia, hoje a gente sabe. Então, você pode ver que quando aparece um porquinho, é Iesus, né? A Igreja Católica Apostólica de Roma gosta, porque é o Deus Mitra, o Deus Sol, o Vênus, né? Então você vai ver, irmãos, que eles têm essa tradição. Quando Tito, né, foi destruir, no ano 70, foi destruir Israel, toda Israel foi destruída e foi colapsada para o mundo afora, né? Eles ficaram sem reino, sem pátria, ficaram sem pátria até o ano de 1948, quando lá a ONU determinou novamente a criação do reino de Israel. Eles voltaram novamente para a terra. Então, do ano 70 até 1948, eles ficaram no mundo, sendo perseguidos e mortos. Você pode ver que todo mundo matava. Quando era judeu, todo mundo matava. Hitler matou, fulano matou, Beltrano matou. Todo lugar chama antissemitismo, né? Até hoje eles perseguem e matam. Por quê? Que até hoje eles perseguem? Porque é o único povo que até hoje, você entendeu?
guarda os nomes verdadeiros do Criador e do nosso Salvador Yahshua Mashiach, porque foi para esse povo israelita, hebreus, que ele apareceu. Quando ele tirou Abraão da terra dos caldeus, ele tirou para isso, exatamente para isso. Escolheu um povo, porque os demais outros estavam tudo contaminados, idolatrando demônios, idolatrando, tá? Desde lá de Nimrod, quando ele fez a Babilônia. Acabou o dilúvio, eles se perderam novamente, irmão. Acabou o dilúvio, ele destruiu tudo, só sobrou Noé e a esposa, Cã, Jafé e Sem. 8 pessoas, de quase milhões de pessoas que já existia. Acabou com tudo. Mas desses 8 que eles tirou, que eles viu graças em Noé, dessa geração de Cã, nasceram novamente todos os contaminados com espírito demoníaco e começou também a se contaminar, idolatrar, prostituir e desgraçar tudo, a humanidade. Ele falou assim, não vou destruir mais, eu vou deixar que tudo transcorra até se cumprir os 6.000 anos. Porque lá em Adão e Eva, no paraíso, quando Lúcifer, ele seduz Eva e coloca a semente no útero, e eles são expulsos do paraíso ali, da nova Yahshua, para este mundo. Então eles descem para esse mundo. Já tinha sido expulso da morada celestial, Lúcifer. E nós descemos para a nova Yahshua, que a gente ia passar por um processo de limpeza para voltar novamente para casa. Só que aqui, nesse momento, Lúcifer seduziu Eva e seduziu Adão, e ele entregou isso tudo sendo na possessão de Lúcifer e Satanás. Por isso que ele está na possessão desse mundo até hoje. Até quando? Até quando nosso Salvador Yahshua Mashiach, Yahshua, o filho de Yahweh, retornar para restaurar o reino. Então está bem claro escrito. Então quando você for ver Jeremias 11:19, ele fala que ele era um cordeiro, entendeu? Que não sabia que o mundo ia tramar contra ele, cortar a árvore, o nome do Pai e o nome do Filho, esconder da terra dos viventes, para que ninguém nunca mais soubesse que é o nome Yahweh e que é o nome Yahshua. Isso tudo por demônios, Lúcifers, porque eles querem colocar o nome que eles criaram aqui para nos enganar, o nome do sistema, que é Deus e Jesus, e depois se tornou Jesus. Se tornou Jesus por quê? Porque no ano 1520, eu falei para vocês, um francês inventou a letra J. 1520, 30, 40, você vai ver aí no seu smartphone quando foi inventada a letra J, porque não existia a letra J. E a letra J veio para substituir o Y e o I. Então, quando João Ferreira de Almeida foi transliterar do latim ou do inglês para o português, como já tinha a letra J, então ele não colocava mais Iesus, então ele colocou Jesus, que é o mesmo, Iesus e Jesus é o mesmo, suíno. Aquele porco que foi colocado no altar, no lugar do cordeiro. Nós vamos ver isso aonde? 1 Macabeus 64, de 54 a 64. Nós vamos ver em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, sobre a abominação da desolação. O próprio Mashiach, quando veio aqui para o mundo, andando, encarnado aqui, no ministério dele, levando o evangelho da Boa Nova, lá em Mateus 24, 15, ele falou, se vocês querem saber o que vai acontecer depois que eu morrer, eu vou explicar para vocês sobre a abominação da desolação que vai ficar no meu lugar. A abominação da desolação, você entendeu? Que vai ficar no meu lugar. Para vocês entenderem quem que é a abominação, vocês têm que ir lá e voltar lá em Daniel, quando Daniel escreveu sobre a abominação da desolação. É só vocês olharem, irmão. Daniel 8, aí vocês vão ver Daniel 8, 10, 11, 12, 13, vocês vão ver Daniel 9, Daniel 11, 1 Macabeus 54 a 64, fala que Antíoco Epifânio entrou dentro do templo, profanou o templo, colocou uma estátua de Zeus. Aí lá no altar de sacrifício diário ele tirou o cordeiro. Quem que é o cordeiro? O cordeiro é Yahshua, filho de Yahweh. Você entendeu? Não é Jesus. Aí ele colocou Jesus no lugar dele, que chama Jesus. Ele tirou o cordeiro e colocou o suíno no lugar. E falou, a partir de agora todos vocês vão ter que adorar sob pena de morte. Quem não adorar o suíno, para todo mundo, irmão. Então aqueles dali até hoje, eles perseguem os judeus, os israelitas e os hebreus por causa disso, por causa do nome. Então, o problema, irmão, que hoje nós enfrentamos é os nomes que faz parte do sistema e os nomes verdadeiros que foram escondidos, que são aqueles que vai nos levar de volta para casa. Porque o nome do sistema leva todo mundo para Roma.
todos os nomes do cristianismo levam vocês para Roma, para o sistema. Roma faz parte do sistema babilônico. Por que faz parte? Porque quando Daniel viu aquela estátua do sonho de Nabucodonosor, irmão, Nabucodonosor pediu para que ele revelasse. O único que conseguiu revelar foi Daniel. Por que Daniel? Porque o papai Ial, entendeu, fez tudo isso acontecer para que Daniel revelasse e escrevesse tudo para a posteridade. O que é a posteridade? O futuro. Todos nós aqui que estamos vivendo no futuro do qual ele determinou, escreveu e mandou esconder. E esses achados arqueológicos estão se aparecendo agora, sem contaminação nenhuma, porque todos aqueles documentos que estavam aí, eles esconderam, queimaram ou alteraram. E esses que estão sendo descobertos agora, vamos supor, esses documentos aqui, isso aqui não tem dentro da Bíblia. Não tem dentro da Bíblia escrita por Roma, irmão. Você vai ver a Bíblia etíope, é diferenciada da Bíblia de Roma, a Bíblia ortodoxa, católica ortodoxa. É diferenciada, tem mais livros do que na Bíblia de Roma. Quando você vai pegar a Septuaginta, mas quando você vai pegar todos esses documentos, isso aqui é uma coleção, esse é o livro 1, 900 ou 1000 páginas, tudo que tem aqui, irmão, dentro dessas coleções aqui, você entendeu? Nag Hammadi, você entendeu? O que é? São o que? As escrituras gnósticas. Eles consideraram o gnóstico, apócrifos, heresia, quem? Lá no concílio de Nicéia, depois do concílio de Nicéia estabelecido, criou a religião, criou a Bíblia, e eles, para eles criarem a Bíblia, eles fizeram lá, chama canon, fizeram uma reunião para fazer um canon. O que é? Pegar de cima de tudo que eles tinham lá, rolos, pergaminhos, tinha Septuaginta já pronta, tinha vários outros documentos. Constantino sentado no trono dele lá, olhando aqueles 360 bispos trabalhando. O cara chegou, pode colocar isso, Constantino? Oh, isso pode. O Constantino, pode colocar o evangelho gnóstico de Tomé? Não, isso não. Por que não? Não, porque o Tomé está falando que vocês são igreja, você entendeu? E vocês não precisam de padre, não precisam de igreja de pedra, não precisam, não, tira isso fora. Então isso aqui foi considerado gnóstico. Aí eu posso colocar, você entendeu? Judas, evangelho de Judas? Não. Por quê? Porque o evangelho de Judas fala muita verdade, rapaz. Você é louco, cara. Você quer morrer? Você quer acabar com o que eu estou criando agora, a religião? Você quer acabar? Você quer acabar com tudo isso? Não, nós vamos fazer essa religião e vai ser desse jeito. Então o canon bíblico foi assim, irmão. Eles definiram o que eles iam colocar, entendeu? Que era fácil deles manipular. Fácil de manipular. O que é manipular? Doutrinar todos aqueles que seguem religião. Isso chama doutrinações. Então eles doutrinaram, faz 1700 anos que eles vêm contando a historinha da carochinha, historinha da carochinha, historinha da carochinha, historinha da carochinha, historinha. Virou verdade. Você viu que o Lula andou falando uns tempos agora? Uma mentira, fala, ela vira verdade. Foi o que aconteceu. Martinho Lutero criou, alterou, trocou os nomes, tirou Ial e colocou Deus, tirou Yahshua e colocou Jesus, e 1700 anos virou verdade, irmão. E todos vocês acreditam que é verdade. Então, só para concluir, e para a gente ouvir, eu vou passar para vocês aqui um estudo interessantíssimo, tá? Que fala assim, o que acontece com quem sai do sistema? Quem sai do sistema, irmão? Então esse sistema implantado aqui, todos aqueles que querem voltar para a morada celestial, você entendeu? Tem que sair do sistema. O que é o sistema? O sistema é essa ordem mundial que existe hoje. Religioso, econômico, político, jogo de futebol, tudo isso que divide as pessoas. Ah, um é corintiano, o outro é palmeirense, briga. Ah, um é católico, o outro é evangélico, briga. Ah, um é Lula, o outro é Bolsonaro, briga. Tudo isso é sistema satânico, irmão, para nos enganar. Por isso que nós temos que afastar disso tudo. Isso tudo é do mundo, mundano, para nos interter nisso tudo, e a gente esquece de trabalhar o que? A nossa libertação. Nós temos que estar livre disso para voltar para casa. Se nós não estiver livre disso tudo, irmão, como que nós vamos voltar para casa todo contaminado, sujo, podre, porco, doente? Vocês estão entendendo, irmão? O tamanho do enrosco que quem ainda está dentro do sistema religioso, político, babilônico, tudo. Estou enroscado, irmão. Estou igual o peixe quando fisga, ele está com um anzol na boca aqui, ele está brigando. Um peixinho aí de 5 quilos, numa linha e um anzol de aço aí, com um pedaço de
de barbante de aço, você entendeu? E uma linha 90, dessas linhas que aguenta 300 quilos aí. Você tá brigando, e nunca vai sair. Eles vão comer vocês, irmão. Vocês estão dentro, chama assim, apriscos, gaiolas, laços de passarinheiro. Tudo tem nome escrito dentro do evangelho, mas vocês são remitentes, porque são doutrinados, são cegos, briga, discute. Porque são doutrinados, irmão. Todas as igrejas falam que vai salvar, todas elas usam o nome de Deus e Jesus. Esse cidadão que fez esse material aqui, muito interessante, eu vou usar exatamente por isso. Porque ele chega um momento aqui que ele fala assim, olha, vocês têm que sair das igrejas, porque Deus quer e Jesus falou que vocês têm que sair da igreja. Cara, mas se você sair da igreja levando o nome de Deus e Jesus, que é do sistema, vai resolver alguma coisa para vocês? Não, irmão. Vocês, para sair do sistema, vocês têm que deixar o sistema com o nome de Deus e Jesus e sair fora disso. Vocês têm que usar o nome verdadeiro, aquele que está escrito em hebreu, do Criador, Yahusha. Se vocês não entenderem esse processo, você entendeu? Essa ignição, essa virada que Paulo falou, que o próprio Mashiach falou, o próprio Mashiach, Mateus 24:15, eu vou falar de novo para vocês, se vocês querem saber quem que é a abominação da desolação, é só ler Daniel 8, lá vocês vão ver Daniel 11, Daniel 9, vocês vão ver 1 Macabeus 50, vocês vão ver que a abominação da desolação que foi colocada no meu lugar é o Jesus. Então se vocês pensam que vai sair da abominação e continuar ainda com Jesus e com Deus, vocês não saíram do sistema, vocês estão dentro do sistema, porque o Deus desse mundo aqui é Deus, e o Jesus desse mundo é o filho do Deus desse mundo, de Satanás, colocado por ele. Vocês estão entendendo, irmão? Então, para sair do sistema, irmão, vocês têm que desligar do sistema, que ele colocou o nome deles. O nome deles, desse Deus de Jesus, é de Roma. Todo mundo que quer procurar, vai para Aparecida do Norte, está lá, Deus, Jesus, Nossa Senhora Aparecida, tudo para idolatrar pau, pedra, ferro, argolinha de ouro, tudo é idolatria, tudo eles ensinam para vocês, é idolatria, prosperidade, idolatria, que vocês isso, que você entendeu? Não se fala a verdade do evangelho verdadeiro, do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que você tem que se arrepender disso tudo para você voltar para a morada celestial, porque senão vocês vão para Roma, cara, vocês estão seguindo o cego que estão dirigindo vocês para Roma, tudo aqui leva para Roma. E Roma, quem está lá? Deus e Jesus. Deus e Jesus. Deus e Jesus é de Roma, do sistema. Roma é o sistema, irmão. Babilônico. Vamos lá. Vamos ver se vocês... Nosso Abba, o nosso Salvador Yahshua Mashiach, contribui, batendo todos os dias, incansavelmente, no seu coração, e você não abre teu coração, seu remitente, filho pródigo. E depois... E está acabando o tempo, irmão, expirando o tempo, assim como nos tempos de Noé. Ele foi bem claro assim, será como nos tempos de Noé. Passou o período, Noé entra para dentro lá, traz seus filhos, aqueles que entraram, entrou, e a porta foi fechada de fora para dentro. Todo mundo gritando, Noé, acabou, morreu todo mundo. É o que vai acontecer agora, mesma coisa será como nos tempos de Noé. As virgens todas estão aí. Tem as virgens que estão se preparando. Você entendeu? Para encontrar o noivo. Quem é o noivo? Yahshua. Yahshua, irmão, não é Jesus, não. E as outras virgens que estão cegas. Vamos lá. Espinha ao pensar em deixar a sua denominação. Aquela voz no fundo da mente dizendo que, se você sair da cobertura espiritual, sua vida vai desmoronar. Não se engane. Esse medo não é divino. Ele é programado. O sistema religioso moderno funciona exatamente como um software de controle. No momento em que você ameaça desinstalar o programa, ele dispara todos os alertas de vírus possíveis. Eles te dizem que o mundo vai te devorar, que você vai perder a proteção de Deus. Então, irmão, ele usa Deus aqui, tá? Então, eu coloquei isso aí para vocês saberem que o que faz parte do sistema da Babilônia é o Deus e o Jesus, tá? Mas esse que montou esse trabalho aqui, até interessante, mas ele fala assim que você tem que sair do sistema e afastar do sistema, mas para sair do sistema e afastar do sistema, você tem que deixar o Deus e o Jesus e procurar o verdadeiro, porque ali é o falso.
Por isso que o Mashiach falou assim, eu vim com o nome do meu pai. Como chama o pai? Yao. E o nome dele? Yao-Shá. Não é Deus e Jesus. Então eu vim com o nome do meu pai. Porém vocês não me aceitaram. Outro virá e será colocado no meu lugar e vocês o adorarão. Quem que foi o outro que foi colocado no lugar de Yao-Shá? O Jesus. Não foi outro, irmão. o Jesus. E que acabará sozinho. Mas o que eles nunca te contam, e o que vamos revelar hoje no canal Cartas de Paulo, é a verdade oculta sobre quem decide sair. O que acontece com quem rompe as grades do sistema não é uma queda, mas uma ascensão, quando você sai da sombra dos templos de pedra. Quando eu comecei a desligar, irmão, da Igreja Católica Apostólica de Roma, eu fui procurar Adventista, fui procurar CCB, eu fui procurar outra, e não encontrava. Foi ali que eu comecei a entender, irmão, não era lá, porque todas elas levam o nome de Jesus. Por que um briga com o outro? A sétimo dia é Deus de Jesus, a outra é Deus de Jesus. Você vai no candomblé, Deus de Jesus. Você vai no saravá, Deus. Você vai na maçonaria, Deus de Jesus. Você vai no espiritismo, é Deus de Jesus. Todos eles usam o nome comercial de Deus. Esse nome é implantado pelo sistema babilônico, é comercial, irmão. É para ganhar dinheiro. Usam-se esse nome comercial para quem está dirigindo e prendendo todo mundo da guerra tem que se satisfazer com salários. Você entendeu? São os balaonitas, né? Os mercenários congulosos. Então eles trabalham para se enriquecer. Você pode ver que todos eles que são donos de igreja, inclusive a matriz, eles têm banco, irmão, Vaticano, para fazer lavagem do PCC, lavagem de dinheiro de governos, lavagem de dinheiro de máfia, lavagem de dinheiro de tudo tá lá no Vaticano. E aí você vê Edir Macedo, aí você vê esses outros donos de igrejas aí, todos eles, tudo com CNPJ, inscrição, tudo é comércio, irmão, comércio. Então quando você vai sair, que você começa a abrir teus olhos, igual Paulo, ele fala aqui, ele vai falar de Paulo, porque nós estamos vendo das cartas paulinas. Aqui, ó, eu tenho a coleção toda ela, isso que ele está falando aqui. Eu estudei isso aqui já há bastante tempo, irmão. Todas as cartas paulinas de Paulo, você entendeu? Os escritos de Paulo, as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, tudo para tudo. Li 5 anos que eu leio, releio para entender. E aí comecei a estudar. Eu lia, eu não entendia nada. Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a buscar, comecei a entender e comecei a receber revelação. É isso. Então eles falam que você é desigrejado. Primeira coisa que eles vão falar quando você fala, você vai ser desigrejado, Lúcifer, Satanás já é dono de vocês, rapaz, dentro desse sistema. Quem é líder disso tudo, desse sistema babilônico, é Lúcifer, o demiurgo. Você finalmente começa a ser iluminado pela luz real que Paulo descreveu. Quando você sai, te chama de a luz verdadeira aparece em você. Quem que é a luz verdadeira? Yao, Sherman. Sua obediência. Eles te chamam de desviado. Porque você saiu do caminho deles. Porque você saiu da denominação. É uma pessoa. Prepare-se. Porque neste vídeo eu vou te mostrar o que acontece nos bastidores espirituais. O vídeo é até interessante, mas esse pessoal aí, esses meninos que escreveram isso aqui, eles são doutrinados de uma forma que eles não entenderam. Eles usam o nome de Deus e Jesus, achando que está saindo, mas que o nome de Deus e Jesus não está dentro. Será o divisor de águas para aqueles que tiveram a coragem de abandonar o favor dos homens. A verdade que eles escondem é simples, mas assustadora para as instituições religiosas. Deus não mora no CNPJ. E a sua maior glória se manifesta. Então ele fala que Deus não mora no CNPJ, porque ele aqui, que fez esse vídeo aqui, interessante, por isso que eu estou colocando ele, chama Cartas de Paulo. Eu até gostaria que chegasse, isso que eu estou gravando aqui também, chegasse neles lá, para eles entenderem, tá, que o que eles estão fazendo é uma redundância. Eles estão falando para você sair daquela que montou o CNPJ, que trouxe o nome de Deus Jesus, o comercial, mas ele sai para fora usando o mesmo nome comercial. Vai resolver alguma coisa para ele? Não, nenhuma. Você vai continuar dentro do sistema. Você não vai ter medo quando o inimigo chegar, o anti-Mashiach chegar, que está para ele chegar, você entendeu? Que ele vai entrar lá no templo. O Jesus agarrado na cruz,
E vocês vão olhar, vocês estão vendo? Lá no templo de Israel, você estava falando que era Iau e Yahusha, olha lá quem está lá agora, é Deus e Jesus. É isso que vai acontecer, todo mundo vai falar assim, então, o verdadeiro é Deus. Não, irmão, quem vai entrar lá, isso aí é o Lúcifer, Satanás, que vai entrar lá. Esse templo vai ser construído agora, vai começar a ser construído agora, para para concluir, você entendeu? O Apocalipse. Tem que acontecer tudo isso. Isso tudo já aconteceu de forma espiritual, mas vai acontecer de forma física. De forma espiritual, isso tudo já aconteceu. Agora, de forma física, nós aqui, física, na terceira dimensão, é dia após dia. 6.000 anos tem que concluir 6.000 anos. E quem vai entrar nesse templo lá, irmão, não é Iau e Yahusha. Iau e Yahusha não vive em templo de pedra, irmão. Iau e Yahusha tem morada celestial. Quem vai entrar nesse templo que vai ser construído é Lúcifer, num corpo de um homem que já está no mundo. Não sei se é o Trump, não sei se é o Jared, não sei se é o Macron. É um desses aí, desses governos que mandam no mundo. É ele que vai ser usado, que o Lúcifer vai entrar dentro dele, o demiurgo, e aí ele vai, durante 3 anos e meio, você entendeu? Colocar a marca dele. Quem aceitar, ele fica com ele. E quem não aceitar vai ser perseguido e morto. Mas nós já estamos mortos em Yahusha Mashiach, irmão. Nosso Salvador já nos libertou. Quando ele veio aqui nesse mundo aqui, derramou o sangue dele pregado naquela estaca. Não foi na cruz não, na cruz é Jesus. O nosso foi pregado numa tora, num tronco. E quando ele derramou o sangue dele, ele falou assim, está tudo consumado. Sabe o que significa isso, irmão? Quando ele disse assim, está tudo consumado, ele nos libertou com o sangue dele, pagou as nossas dívidas como um advogado. Qual que é a dívida que os meus filhos têm? A dívida dos seus filhos é isso, são tudo meus escravos, estão tudo no meu poder, porque isso tudo foi me dado. Você entendeu? Tanto é que quando o nosso Salvador Yahusha Mashiach se imergiu no batismo dele lá, João, ele se imergiu, que o Espírito entra nele, o Rosh Kodesh, ele vai para o deserto, Lúcifer aparece para ele e fala assim, se você prostrar aqui diante de mim, eu te dou esse mundo que foi me dado. Foi me dado? Não, ele tomou lá de Adão e Eva. A possessão disso está na possessão dele. Você entendeu? E Yahusha Mashiach disse, você entendeu? Que iniciou o processo de expurgo, que chama redenção, limpeza dos meus filhos, que aqueles que me aceitaram, que se arrepender e aceitar Yahusha Mashiach, irmão. Não vem com essa de Deus de Jesus não, que vocês vão ficar em Roma. Esse Deus de Jesus é do sistema Roma. Nunca esqueça disso, irmão, depois desse vídeo de hoje. Naqueles que o sistema rejeitou. A primeira tática que o sistema usa quando percebe que não pode mais te controlar através da culpa é a narrativa da maldição. Você já ouviu isso? Fulano saiu da igreja e a vida dele virou um inferno. Você Eles precisa de usam igreja, exemplos senão isolados você não de vai pro pessoas céu. que saíram sem entendimento. Porque o padre, o para criar um pastor, espantalho de que medo. leva você pro céu. Mas vamos olhar para as cartas de Paulo. Ô, meu irmão. Paulo foi o maior saidor de sistema da história. Ele abandonou o prestígio do sinédrio, a segurança da elite religiosa e o conforto da tradição para viver o que o sistema da época chamava de seita. O que acontece com quem? Paulo, irmão, teve na morte de Estevão. Vocês lembram dessa passagem? Se é que vocês leem, ou vocês só ficam nas homilias dos padres. Você acha que o padre vai falar da morte de Estevão? Vai falar que Paulo, quando estava indo para Damasco, perseguir os Ialdins, o povo de Ial, aí veio uma energia, e ele caiu no chão, cego, e aquela energia falou com ele em hebraico, não foi em latim, em grego, não foi em língua da Babilônia. Falou o que para ele? Paulo, a quem tu persegues? Paulo falou assim, eu estou indo perseguir um pessoal lá em Damasco. Falou, não, Paulo, é a mim que tu persegues, Paulo. Yahusha. Hebraico, irmãos, Yahusha. Foi isso. E Paulo caiu as escamas, aí abre, aí ele sai do sistema. Ele era junto com o sinédrio. Quem que é o sinédrio, irmão? Quem que era
Assim como o Papa hoje do Vaticano, lá era o sumo sacerdote Anás e Caifás. Ele fazia parte daquela cúpula, daquele clero que perseguia todos os Ialdins, povo de Ial. Ele perseguiu Paulo, falou: não use esse nome que nós vamos te matar, Paulo. Não fala nesse nome. Qual é o nome? Ialcha. Não fala que nós te mata. Vão matar ele. Matou quem? O próprio Ialcha, irmão. Quem que pegou? O clero da igreja, irmão, que matou ele junto com os romanos, porque ele falou assim: quem é esse louco que está vindo aí querendo desmantelar a igreja? Falando que não precisa de igreja. Daqui a pouco ele veio hoje aqui, mandou 5.000 pessoas, falou: não, é só se arrepender e vocês vão, e me segue que vocês vão, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mata esse cara, que esse cara vai desmantelar toda a nossa forma de ganhar dinheiro, de se enriquecer de ouro, tesouro, lafitérios, prata, bebendo e tacinhas de ouro, mordomias, avião, jato, fazenda boa. Isso tudo não iria existir se todos vocês saírem do sistema e seguir Yahshua Mashiach. Não precisa nada disso, irmão. Como que nós vamos fazer a nossa congregação? Eu conversando com você, embaixo de uma árvore, na tua casa, tomando um cafezinho com você, falando do nosso Salvador, falando, lendo o Evangelho, fazendo nossos estudos, nos aperfeiçoando cada dia mais, para quando ele chegar, nós estarmos já prontos e preparados, para que ele venha e colhe o trigo que ele semeou, e Satanás vai vir colher o joio que ele semeou, da linhagem dele, de Caim. O joio está aqui misturado. Então a separação que vai ser agora, nos finais do tempo, vai ser da colheita. Quem é trigo? Ah, mas no meio do trigo que vai ser colhido, tem trigo podre, tem trigo palha, tem trigo xoxo, tem trigo do sistema. Tudo isso vai ser separado. Peneira, sopra, peneira, tira a palha, tira os podres. Só vai ficar as sementes sadias. Os vencedores, irmãos. Por isso que estamos alertando vocês, irmão. Sai desse sistema que traz o nome de Deus, de Jesus, irmão. Sai. Sai do sistema, na verdade, é um processo de desintoxicação teológica. Mental, espiritual. Desintoxica. Você pode sentir um vazio. Você acaba com esse nome. O sistema treinou você que te prende. para depender de Deus e música Jesus, alta, irmão. luzes e frases de efeito para sentir a presença. Sem isso, você se sente desamparado. Mas esse vazio não é a ausência de Deus. É a ausência do vício emocional. O sistema religioso é uma droga que libera doses rápidas de dopamina espiritual. E quando você O sai, sistema religioso, você vê como que esse cidadão que fez esse vídeo, ele é inocente. Ele fala do sistema religioso, que usa o nome de Deus e Jesus, mas ele fala: se você sair do sistema usando o mesmo nome, é a mesma droga. É a mesma droga. A dopamina é a mesma, é a sua mesma. audição espiritual é restaurada. Dentro da instituição, a voz de Deus é filtrada pela visão da casa. Fora dela, o canal é direto. Paulo diz em Gálatas. Isso aqui, você vê como algumas verdades maravilhosas, é isso. Quando você vai dentro de uma denominação, o que é dentro de uma denominação? De uma igreja de pedra, de barro, de pedra, de tábua, você vai lá para dentro. Usar um pastor falso e usar um padre falso, que é pai de igreja, para ele ser o interlocutor seu direto com o pai. Sendo que nós somos a igreja verdadeira, irmão. Quando o nosso pai nos criou, Yahweh, ele nos criou com a mão dele. Ele, o filho dele, pegou ali, fez aquele vaso de barro, você entendeu? E achou lindo e maravilhoso, soprou ali o espírito, e aquilo se tornou um ser vivente, um espírito. E só se torna carnal quando eles se contaminam com o veneno de Lúcifer, Satanás. Aí eles deixam de ser espírito, saem do paraíso e vêm para esse mundo, para essa terra, porque tu morrerás. Então você pega seu smartphone e fala assim com ele: quantas bactérias tem um corpo humano? Faz isso aí. Quantas bactérias tem um corpo humano? Viu? 40 trilhão. Trilhão? Então nós somos o quê? Nós somos uma colônia de bactérias, irmão. Isso que você está vendo aqui, na realidade, se colocar um aumento aqui de 1000%, você vai ver uma colônia de bactérias, você vai assustar. Nós somos uma colônia, por isso que nós estamos morrendo, irmão. Nós somos uma colônia de bactérias, morrendo, todo dia morrendo. Podre. Se você cortar aqui e não cuidar, apodrece, cai. O câncer te come. São bactérias, descontrole de bactérias, de químicas, de ácidos, você entendeu? De toxinas.
Se a gente não se controlar, as bactérias dentro de nós se aumentam, se proliferam e a gente morre. A gente tem que ter um autocontrole espiritual para ter controle do corpo, porque tirando do espírito o resto é bactéria. Que quando aprouve a Deus revelá-lo, ele não consultou carne nem sangue. Ele não foi pedir permissão aos apóstolos em Jerusalém. Ele foi para o deserto da Arábia. O que o sistema chama de estar sem igreja. Não consultou ninguém, foi lá conversar com o papai. Seminário do em espírito e verdade. Em 2026, essa desintoxicação será obrigatória para quem quiser sobreviver ao que está por vir. O sistema está se fundindo com a gente. Isso é verdadeiro, irmão. Nós que estamos estudando aqui, você entendeu? Aqui nessa Nag Hammadi fala bastante sobre isso, irmão. Você entendeu? No livro, no Evangelho de Tomé fala sobre isso. No Apocalipse de Paulo, no Apocalipse de Adão, no Apocalipse de Pedro, no Apocalipse de Tomé, nesses apocalipses que vocês não têm acesso, mas nós estamos estudando eles. Fala sobre isso, irmãos. Que nós estamos entrando nos últimos 7 anos da semana de Daniel. E se a gente não se desintoxicar desse sistema maligno que nos prendeu e que está prendendo milhões e milhões e milhões, são poucos ainda que estão conseguindo se libertar, irmão, desse sistema maligno, porque ele é eficiente. Irmão, Lúcifer, esse demiurgo, esse Satã, ele é eficiente no que ele faz, irmãos. Ele é eficientíssimo. O pai não tirou o poder dele. Ele conseguiu lá na morada celestial seduzir 1/3, miríades, milhões de anjos caiu com ele porque acreditaram nele. E é o que está acontecendo aqui, irmão. Vocês estão acreditando nele. Vocês não estão querendo saber quem que é o Criador verdadeiro. Jeremias 11:19 falou assim, eles esconderam o meu nome, o nome do meu pai, da terra dos viventes, para que ninguém mais soubesse. Quem que fez isso? Lúcifer, irmão. Para ele não ter, para ele conseguir seduzir, mas o papai deixou. Por que o papai está deixando isso tudo? Porque o papai quer que você acorda, filho. Acorda do seu sono profundo de doutrina, de dogmas, de catecismo, de seguir esses pastores. Você acha que esses pastores são verdadeiros, irmão? Esses cão guloso. Pastor entra numa igrejinha, às vezes era servente de pedreiro, aí daqui a pouco está comprando barco, iate, motoca, prostituindo com as ovelhinhas do sistema. E quando eles vão se graduando, vão ficando mais poderosos, né? Até ele se sentir no direito de abrir a empresinha dele. Aí ele abre e falou, não, eu não vou mandar mais não, eu vou abrir a minha, o meu negócio, o meu comércio. E aí ele fica tranquilo, né, cara? Comendo bem, bebendo bem, casa boa, enquanto as ovelhinhas, a gordurinha das ovelhinhas, vão sendo tosquiada e sugada. É isso que vocês estão fazendo no sistema, irmão. Alimentando o sistema. Vocês estão alimentando o sistema de Lúcifer e Satanás. Através do espírito de vocês, esses demiurgos, esses demônios estão acabando com os nossos irmãozinhos na droga, na prostituição, ou no sexualismo, você entendeu? Na LGBT, e tudo isso, riqueza, bilionário. Você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, daqueles bilionários? Tudo podre, irmão. Presidente da República, bilionário, empresário, tudo podre, irmão, podre. Faz parte do sistema, comendo gente, comendo criança, prostituindo com, você entendeu? Com esses inocentes. O pai está olhando tudo, irmão, e anotando tudo. Daqui a pouco tudo, a justiça é dele. Hoje eu entendi, quando eu vejo, antes eu olhava assim e falava, que desgraça. Hoje eu olho assim, ainda bem que eu entendi tudo, cara. Deixa eles se fartarem, assim que deixa eles comerem, deixa eles se prostituir, deixa eles se drogar, deixa eles não querem a mim, eles querem o sistema, eles querem essa libertinagem do sistema que Lúcifer oferece para eles, eles querem isso. Fica com isso, irmão. Das que Paulo chamaria de doutrinas de demônios. Quem fica dentro, por medo da maldição humana, acaba recebendo a contaminação do sistema. A suposta bênção de estar dentro de uma igreja apóstata é, na verdade, o maior perigo para a sua alma.
Você acha que você está sendo protegido. coisa que acontece Você acha que é você dentro de igreja, irmão, você está sendo protegido dentro daquelas paredinhas, igual você está dentro do teu lar, da tua casa. Você está dentro de uma gaiola, irmão, dentro de um aprisco, irmão. Cada vez mais cego, cada vez mais surdo, cada vez mais cego, cada vez mais surdo. Doutrinas em cima de você, doutrinas em cima, dogmas, catecismo do sistema babilônico, luciferiano. E quando a gente vai levar a mensagem para você, você ainda fica nervoso, blasfema. Mas papai te perdoa, irmão. Ele falou assim, não levarei em conta os seus períodos de ignorância. Basta você se arrepender e me aceitar. Eu estou de braços abertos para te resgatar desse sistema podre. Mas existe um tempo, filho. Assim como o filho pródigo. Lembra daquela passagem? O filho, pai, dá minha herança aí que eu vou... Papai deu, ele saiu da casa do papai e desceu para o mundo. Prostituiu, comeu, gozou, fudeu, fez tudo que tinha vontade de fazer. Porque o mundo do maligno é isso, ele dá toda a liberdade para você fazer o que você quer. Aqui no mundo você pode fazer o que você quer, você tem vontade de ser isso, você é, você tem vontade de fazer aquilo, você faz, porque você está deixando demônios usar o seu corpo, e eles entram e usam o teu corpo. E quando você vê, cara, você está fudido, imprestável, e aí você começa a pedir socorro. Papai vai te socorrer, irmão. Muitas vezes não vai conseguir curar a tua dor, mas ele vai curar o teu espírito. Tu volta para casa. Porque o que vai prestar aqui nesse mundo aqui não é o corpo nem a alma. Tudo isso aqui vai voltar para a terra. Da terra veio, da terra voltará. É o espírito. É o espírito que ele quer que você acorda, irmão, e aceita ele, Yahshua Mashiach. Camas caem dos seus olhos. Você começa a ler a Bíblia e pela primeira vez as palavras de Paulo fazem sentido sem a interpretação tendenciosa de quem quer o seu dízimo. A maldição que eles pregam é apenas o medo deles de perderem o poder. Se você sai e prospera... Tem palavras maravilhosas aqui dentro, irmão. Não vou falar para você que a Bíblia, você entendeu? Porque para eles montarem isso aqui, eles pegaram daqui, dos pergaminhos, porque senão eles não montavam uma história. Só que eles alteraram, colocou fermento. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Viu essa passagem maravilhosa que o nosso Salvador Yahshua Mashiach falou para os profetas, para os apóstolos? Cuidado com os fermentos. Fermento é o quê? Quando eles transliteraram do pergaminho verdadeiro, eles colocaram o Deus deles, colocaram as situações deles quem? Do sistema babilônico, irmão. Você acha que Satanás ia deixar colocar as coisas que eram do nosso pai? Então ninguém ia dar ouvido para Satanás. Estava todo mundo já salvo. Não, irmão, tá todo mundo fudido. No mundo, tá todo mundo fudido nesse mundo aqui. Você prova que o sistema é obsoleto. Por isso, eles precisam que você fracasse. Eles oram pelo seu fracasso para usá-lo como exemplo no próximo sermão. Mas a verdade é que o Deus de Paulo é o... Você está dando dízimo, você está pagando lá, colocando o dinheirinho todo. Você vendeu tua casa, deu dinheiro, vendeu tua propriedade, deu dinheiro. Ah, mas você está doente, você entendeu? Mas a culpa é sua. É o que os pastores falam, os padres, cara. É isso que eles falam. Eu vi, outro dia um menino falou assim, cara, eu fiz o que eu pude lá, cara, tava doente, passando por uma situação desgramada lá, fiz tal, corri, tal, fiz tudo. O padre pediu para mim fazer, foi meu dinheiro, foi tudo. Daí, depois eu não recuperei nada, continuou a mesma coisa. Ele falou assim, é sua fé, filho, você não tem fé, então. Mas o dinheiro não devolveu, não. O dinheiro eles, ó, cão gulosos. Foi no deserto que o tabernáculo foi erguido. E é no seu isolamento que o verdadeiro templo, que é você, será finalmente edificado. Não é templo de pedra, não, é nós. Sistema não é o fim da sua vida com Deus. É o dia do seu nascimento espiritual. Com Yahweh e com Yahweh. Quando você sair do sistema, não é o fim, é o começo da sua vida espiritual. Com Yahweh, com Yahweh. Oh, glória, que maravilha que é. Oh, amigos de décadas
Nem Glória é, irmão, porque Glória é filha do inimigo também, tá? Então a gente não pode falar Glória, não. Falar, começam a atravessar a rua para não te cumprimentar. O sistema religioso é especialista em criar uma fraternidade condicional. Você é amado enquanto é útil e enquanto dentro do concorda. sistema. No momento em que você questiona e Tem um sai, monte de amigo dentro do você se torna sistema. um leproso espiritual. Quando você sai do sistema, Mas a verdade todo mundo oculta afasta do você, seu fica dando pastor risada. nunca Falou, vai esse te cara é contar. doido, maluco. É que Você esse é obcecado, isolamento como fala, não é uma obra do é maluco. Aí, ó, fica É lendo, um estudando protocolo aí. de Tá. isolamento divino. Por que Deus permite, ou melhor, provoca esse afastamento? A resposta está na vida do apóstolo Paulo, logo após seu encontro na estrada de Damasco. Paulo não foi para uma mega igreja aprender teologia. Não Ele foi voltou pro enviado para o templo. deserto da Arábia, Ele vazou onde pro passou anos em deserto. isolamento total. E lá ele ficou sozinho lá. Deus precisa afastar você Reencontrando de com o todos, verdadeiro. para que a sua frequência Porque não é espiritual dentro de pare templo de que ser encontra o interferida Yahweh pelas Yahusha. opiniões humanas. Dentro de templo encontra Deus e Quando você Jesus. estiver Yahweh cercado Yahusha por você vai pessoas do no teu sistema, quarto. Você vai no você sítio, sempre numa terá a propriedade na tendência beira do de rio. buscar E a ali você validação fica em tefilar. Você só E tem ali uma você voz encontra para ele, ouvir. irmão. Ali você encontra ele, irmão. O Ele te isolamento é o cura. lugar onde Teu Deus espírito. mata o Você personagem volta aliviado. religioso Não que tem você doença criou para que ser te aceito no cerca. banco da igreja. No sistema, você aprendeu a falar, vestir e agir como o grupo. Fora do sistema, essas máscaras não servem para nada. Deus te isola para que você descubra quem você realmente é, quando não há ninguém olhando, Yahshua Mashiach, quando quando você não há um palco, aceita quando não há ele, um irmão, ministério para porque ele ostentar. bate todo dia O que no seu acontece coração com quem sai espiritual. do sistema E você não está é aceitando, um porque você não reset de entendeu quem é identidade. ele. Você, para Deus de Você Jesus, deixa de você ser é um receptivo. membro da Para denominação Deus de X, Jesus, tu és para se receptivo, porque tornar tu um faz filho parte do autêntico, sistema. Mas quando você sair do cuja sistema, autoridade não quando vem você de uma encontrar credencial de papel, Yahusha, irmão, você mas vai de ver a uma experiência diferença. de deserto. Porque é em espírito Em e verdade. 2026, Aí, dentro do sistema, esse irmão, fenômeno de isolamento vai se intensificar. situações, é arrumar a O igreja, é remanescente fazer está isso, cada um tem extraído das um papelzinho multidões, para ser feito. porque as Não se multidões estuda, serão não se levadas ao estuda engano coletivo. os livros, não se O sistema estuda religioso isso. prepara as Isso aqui eles nem massas podem para a falar conformidade. dos livros apócrifos, do Apocalipse Mas Deus de prepara Paulo, os seus Apocalipse generais de na Pedro, solidão. Se Apocalipse você de está se Abraão, sentindo Apocalipse de sozinho hoje, Adão, Apocalipse de Tomé, se os esses seus apocalipses amigos aqui, de ó, igreja te não se pode abandonarem falar nisso, porque irmão, você lá dentro começou a estudar dessas as cartas de denominações. Paulo com Por quê? Porque o profundidade. próprio sistema tirou Não se tudo isso de desespere. dentro da Bíblia deles. Isso Vocês é têm um que sinal de seguir promoção. as homilias Você do está pai da sendo igreja e do separado para pastor. ouvir segredos que não podem ser ditos em um púlpito barulhento cheio de entretenimento. A verdade é em segredo, irmão. Em verdade e em espírito. Quando você sai do sistema, tudo para nós é revelado em verdade e em Você se espírito. torna perigoso. Um homem que não precisa de aplausos, que não teme o ostracismo e que aprendeu a ser alimentado diretamente pelo espírito. É alguém que o sistema não pode comprar nem calar. O isolamento é a incubadora. A oferta desse mundo não pega mais a gente. Não pega, o sistema não pega salário, gordo, casa. Eu tenho a minha que eu fiz aqui, irmão, eu estava ainda dentro do sistema, mas ainda tenho um abrigo aqui, mas eu por mim eu já tinha vendido tudo e um lugarzinho, você entendeu? Na beira de uma propriedade rural, onde eu com a natureza ali, junto com meu pai, em oração, em tefilá, nos preparando espiritualmente. Tem gente agora, irmão, fazendo bunker, tem gente agora começando a estocar alimento, tem gente agora com medo, estão fazendo um monte de coisa, estão tudo desesperado, o que nós vamos ter que fazer? Os ricos todos estão fazendo, quem tem dinheiro já está fazendo, tudo fazendo. Para quê? Para quê? Isso tudo vai apodrecer, irmão. Tudo vai apodrecer, irmão. Então, eles estão com medo, quem está dentro do sistema seguindo Deus e Jesus estão com medo, porque a Babilônia está ruindo, o sistema babilônico está caindo, irmão. Esse monte de padre, pastores, estão querendo juntar todas as igrejas, essas divisões que eles fizeram, presbiteriana e não sei o que lá, e evangélica, né, são 6.000 denominações, nomes de placas diferentes, eles estão querendo unir todas elas em uma só,
para ver se fortalece, mas não vai mais funcionar. Por quê? Porque acabou o tempo, irmão, de enganação. Acabou o tempo de ficar enganando as pessoas, irmãos. O papai está abrindo os olhos de todos e vocês são livres para escolher se fica no sistema ou se sai do sistema. Se fica com Deus e Jesus ou se sai do sistema de Deus e Jesus, irmão. É você que tem que escolher, o papai não vai interferir, Satanás vai ficar lutando, te oferecendo, fica com nós. Mas o papai está livre, sim, só olhando, porque a luta é nossa, aqui nesse mundo é nossa, irmão. Ou a gente fica, ou a gente vai para casa, ou a gente fica no mundo, ou a gente volta para casa. A luta é nossa. O papai só está com os braços abertos. E quando a gente vencer isso tudo, ele vai nos abraçar e vai ficar feliz. Igual aquela ovelha perdida. Lembra daquelas 99, das 100 ovelhas, uma se perdeu, ele largou as 99 e foi atrás da perdida. Ele está atrás dos perdidos. E os perdidos estão perdidos e não quer voltar, irmão. Remitente. Da autoridade real. Paulo escreveu suas cartas mais profundas enquanto estava isolado em prisões. O seu quarto, ou a sua saída, é a sua prisão de Roma. Em Roma. Onde o mundo se Onde Roma matou ele. Sabe quem matou ele? Roma. Deus te afasta decapitou. De todos, quem é Roma? Vaticano. Quem é Vaticano? Deus e Jesus. Ele sabe que ele estava levando o nome de quem? De Deus e Jesus? Yahshua. Ele não morreu por causa do nome Yahshua. Se fosse Deus e Jesus, ele estava vivo até hoje. Até hoje. O isolamento quebra a sua dependência de intermediários. Pedro morreu lá por causa do nome de Deus. Não, Yahshua. Yahshua Mashiach morreu por causa do quê? Por causa do nome dele. Porque eles não aceitaram que ele levava o nome do Pai. Falou, quem és tu, mentindo, mentiroso? Você não é o que veio nos salvar, porque o que veio nos salvar é um rei rico, milionário. E tu aí, miserável, mendigando, falando em libertação, sai do sistema, quem és tu? O sistema existe, está aí. Virou banca, virou, você entendeu? Foi lá no templo, lá fez, e os caras falaram, vamos matar esse cara é louco. Por causa do nome dele. Yahshua. Não é Deus e Jesus não, irmão. Yahshua. Vulnerável aos ataques do inimigo e sem o escudo da instituição. Mas vamos abrir a caixa preta da teologia paulina agora. Onde, em todas as 13 cartas de Paulo, ele ensina que a proteção de um filho de Deus depende de estar filiado a um sistema humano. Filho de Yahweh. A verdade oculta que eles não querem que você descubra é que a cobertura espiritual moderna é um dogma de controle, criado para substituir a dependência de Cristo pela dependência do homem. No plano de... Então, irmão, hoje vocês não conseguiram entender. E se vocês não aceitarem Yahshua Mashiach, se arrepender e aceitar, vocês não vão entender, vocês vão ficar sempre dependentes do cristianismo, do Jesus e do Deus. Você entendeu? Então chegará um tempo lá, e a gente lê isso aí sempre, que vocês vão falar, mas em seu nome, ele vai perguntar assim, mas em que nome que vocês usavam? Vocês vão falar assim, não, eu usava o nome de Deus e Jesus. Eu falei, não vos conheço. Não vos conheço. Eu conheço meus filhos pelo nome. Olha o que o nosso Salvador falou, irmão. Eu vos conheço pelo nome. E os vencedores eu darei uma pedrinha branca na mão. E nessa pedra branca vai estar o nome de vocês. Eu conheço vocês antes de vocês virem para o mundo. Ele nos conhece, irmãos. Antes de gente, nós estávamos com ele lá na morada celestial, irmão. E aí nós tivemos que vir para cá, e aí nós estamos no esquecimento, porque nós desconectamos do Pai, nós estamos aqui num mundo de... Nós não lembramos do nosso momento que nós estávamos na morada espiritual. Nós só lembramos agora, irmãos. E tem muitos irmãozinhos que até hoje eles rejeitam, eles acham graça quando a gente fala assim, de onde você veio? Você sabe? O que você está fazendo aqui nesse mundo, irmão? Só sofrendo, passando por essas desgraças? E para onde é que nós vamos? Tem uns que são darwistas da evolução de Darwin. Um veio do macaco, outro veio da ameba, outro veio do cacho de uva, outro veio, sei lá, cagou e nasceu ele. É uma coisa assim, tá todo mundo... Mas não acredita que o papai nos fez na morada celestial, nós éramos estrelas, anjos.
Você entendeu? Nós temos origem, a nossa origem é a morada celestial, é o nosso Pai celestial, Yao. Nós temos origem, irmão. Nós não estamos sem origem. Nós estamos passando aqui por um período, e esse período que nós estamos nesse mundo onde jaz no maligno aqui, é para nossa purificação, para a gente se tornar forte, forte, e não aceitar, e a gente conseguir, você entendeu, através do nosso espírito, você entendeu, não ser seduzido por Lúcifer, Satanás e pelas ofertas do mundo aqui. Ele pode chegar aqui com milhões de dólares, ouro, tesouro, você entendeu? Menino que gosta que está preso na cocaína, menino que está preso na prostituição, usando o corpo dele, você entendeu, para até se adoecer e morrer, sofrendo de dor em cima de um leito, da cama de um hospital. Obra de Lúcifer e Satanás, é isso que ele quer fazer conosco, irmão. Paulo, a nossa cobertura não é uma estrutura, é uma pessoa. Em Efésios, ele detalha a armadura de Deus. A armadura de Yao. Em nenhum momento ele Yao menciona que o capacete da salvação ou o escudo da fé só funcionam se você tiver o carimbo de uma denominação. Quem sai do sistema descobre, muitas vezes com medo no início, que o sol continua nascendo, a provisão continua chegando e, surpreendentemente, a vida espiritual floresce como nunca. Exatamente, irmão. Quem sai da denominação, você vai ver que a sua parte espiritual, ela fica mais aguçada com o nosso Pai. Porque é espírito e verdade. Aqui, quando a gente aceita Yahshua Mashiach, irmão, nós desligamos do mundo. Então, a nossa convivência com o mundo vai morrendo. Joguinhos que a gente gostava disso, daquilo, de fazer tal coisa, de beber disso. Você tem que desligar de tudo, irmão. Quando você se esforça e começa a se desligar de tudo, a sua parte espiritual amadurece, irmão. E aí você, a sua conexão espiritual, você sente qualquer coisa, você, em espírito você se cura. Em espírito você se cura. Mas você se cura quando você pede por espírito de Yahweh. Porque o inimigo, Deus de Jesus, é espírito também. Ele também cura. Ele vai fazer milagres aqui para enganar muito mais gente ainda. E todos vão falar assim, mas está vendo o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo? Mas em nome do demiurgo Lúcifer, ele tem também, irmão, autoridade de curar. Quando você sai do sistema, você não fica descoberto. Você apenas troca a cobertura de palha de um telhado humano pela cobertura eterna do Espírito Santo. Exatamente. A verdade oculta. Quando a gente começa a desligar do sistema, você desliga do sistema, tudo aquilo que é criado por homens, tudo, você desliga. E aí você vem para o lado espiritual, irmão. E aí a nossa conexão é espiritual. Você entendeu? Aí nós vamos sentindo essas revelações espirituais, nós vamos sentindo isso espiritualmente, irmão. Eles precisam que você sinta medo para que você pague pelo serviço de proteção através dos seus dízimos e da sua servidão. É porque a igreja sabe fazer. Mas quando você caminha com impõe medo em você para você ficar pagando e você se sente, está pago, eu já estou garantido, a minha salvação já está garantida, meu terreno no céu já está garantido e tudo isso já está garantido. Sim, mas eles estão comendo, cão guloso, tudo gordinho, avião, jato, fazenda, boi, na fazenda. Eles precisam pedir permissão ao trono. O que acontece com quem sai do sistema é a descoberta da imunidade real. Você fica imune. No sistema, sua fé é frágil, porque ela depende do ambiente, do louvor. Quando você está dentro do sistema, irmão, a sua fé é frágil. Você tem que correr atrás de pastor, para o pastor interceder para você. É como assim, eu vou correr atrás de um advogado, para o advogado ir lá falar com o juiz, você entendeu? Para o juiz ver se quebra minha bronca, isso, aquilo, ou arquiva o meu processo, você entendeu? E eu saio ou me livro da situação. Nós estamos direto com o nosso Pai, irmão. Hoje nós conhecemos o nosso Pai. Nosso Pai, você entendeu? E o nosso Salvador Yahshua Mashiach, irmão. Nós estamos com Ele. Aqui, eu estou falando aqui, você entendeu? A autorização é de Yahshua Mashiach, irmão. Para clarear a mente de vocês, irmão. Mas eu estou falando sem medo nenhum de Lúcifer, Satanás, de padre, de pastor da Babilônia, que é a Igreja Católica Apostólica de Roma, do Vaticano, você entendeu? Desse Vaticano aqui, bilionário, aqui, ó.
a Santa Sé como um Estado e proprietária bilionária, você entendeu? No Brasil e no mundo inteiro. Trilhão, veja lá, escreve assim, qual é o capital, você entendeu, da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo? Trilhão. Veja se ele pega um centavo lá do banco e traz para fazer alguma caridade aqui no asilo. Ah, mas nós fazemos. Nós quem? A igreja? Ou é você que paga padre, você que paga igreja, energia, paga tudo na igreja, aí você ainda tem que pegar dinheiro para dar cesta básica para lá. Ô meu amigo, então você não precisa estar pagando nada. Esse dinheiro que vocês estão pagando para sustentar padre, pastor, junta com nós aqui e vamos fazer caridade, irmão. Nós estamos fazendo caridade. O dinheiro que a gente estava contribuindo aí para a igreja, para eles brigarem, comer, gozar, comprar boi, comprar fazenda, comprar casa boa, manter essas mordomias. Vamos juntar todo mundo aqui, irmão, vamos melhorar as entidades aqui de Andradina, casa de menores, casa de idosos, esses povo de passagem aqui da cidade que estão com fome, vamos organizar isso. Vocês topam fazer isso? Vamos fazer isso, irmão. Em vez de você estar dando para a igreja, vamos fazer as caridades, nós fazer as caridades, nós direto fazendo as caridades, sem precisar sustentar a igreja. Quanto custa sustentar uma igreja, irmão? Com padre, com banco, com energia, com imposto, com isso, com aquilo, com funcionário, com tudo. Esse dinheiro não seria interessante a gente mandar para o asilo, reformar? Hoje, esse mês a gente reforma uma salinha, põe um ar-condicionado. Vai que você fica velho e precisa ir lá para o asilo, pelo menos você fala, cara, se agora nós melhoramos tudo isso aqui, pelo menos nós temos um lugarzinho para a gente ficar decente, né? Porque hoje a gente vai lá no asilo, lá, tá precisando reformar um monte de coisa, rapaz. Tá precisando fazer um monte de você entendeu? E todo mês, como se estivesse pedindo esmola para o Estado, para o município, para os vereadores. Você entendeu? Atrás das pessoas, dos empresários. Mas vai para a igreja rica, cara. Precisa reformar o negócio da igreja, gasta R$1 milhão numa igreja, mas não dá um centavo para ajudar um mendigo na rua que está com fome, sem comer nada. Ah, mas esse cara é vagabundo. Mas é teu irmão, é filho de Al, rapaz. Ele está assim porque o sistema fez ele ficar assim. O sistema. A igrejinha lá da mãozinha ali embaixo, lá, ela fez uma grade lá, porque de vez em quando um mendigo dormia lá. Não pode dormir na marquise da igreja, não. Fica feio, mendigo dormindo. Mas a igreja, para que serve a igreja? Não era para fazer caridade? Mas onde estão os emolumentos, as obras de caridade? Ali naquele fundo da igreja, ali não podia ser uma casinha de sopa? Uns 3 quartos assim de abrigo, não era para fazer pensão, mas o cara que está na rua andando aqui, tal, chegou na cidade de Andarilho ali, toma um banho, troca uma roupa e dorme lá, no outro dia, vamos levar ele lá para Camor, vamos levar ele para Bom Jesus, vamos levar ele para não sei aonde, vamos levar, mas pelo menos abriga ele, não, aqui não pode, esses mendigos fedidos aí, cheios de... Mas que caridade é essa, irmão? Da igreja, de pedra. Então, quando você sai desse sistema, você começa a entender que todos esses mendigos aí que estão na rua fudidos, irmão, porque eles estão assim por causa do sistema, que estão explorando espiritualmente a todos eles, introduziram drogas, demônios que usam o corpo dele para usar droga. Por que ele está no álcool? Porque demônios entram nele e vai usar álcool, depois larga ele, fudido, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, perdeu a honra, o caráter, perdeu tudo. E aí quando o próprio irmãozinho que está indo para a igrejinha de pedra lá, quando vê ele lá, fala assim, a escória, há uma escória aí. Teu irmão, rapaz, pedindo socorro. Forçado a construir uma fé inabalável. Você descobre que a proteção divina te acompanha no trabalho, na sua casa e no seu isolamento. A falácia da cobertura cai por terra quando você percebe que os maiores ataques que você sofria vinham justamente de dentro da instituição. Fofocas, manipulações e abusos espirituais. Lá fora, sob a cobertura direta do Altíssimo, você experimenta a paz que o sistema nunca Quando você sai desse sistema, irmão, você está de paz. Você vê uma pessoa, você não vê ele como bandido. Você vê ele como uma pessoa que o sistema está destruindo ele. Você dá, você ajuda, você pega ele, põe no teu carro e leva ele lá, pô. E ajuda a casa de caridade. Olha, eu estou trazendo uma pessoa aqui, mas eu estou ajudando vocês aqui. Traz uma cesta básica, deixo com vocês aqui. Ó. Você entrega eu tenho um menino que faz um almoço assim.
Tô aqui assistindo para você fazer almoço e entregar na rua, entrega lá na rodoviária, entrega aqui na praça, entrega... Do lado de fora. Pelo menos ele Você não come. está desprotegido. Você está apenas livre do pedágio espiritual. Uma das maiores moedas de troca do sistema religioso é o status. Eles te seduzem com a oportunidade de servir. Status. Mas o que eles estão fazendo? A igreja de cima, a igreja de baixo. Uma hierarquia A igreja de cargos cima, a igreja Paulo de baixo. jamais A de lá é sancionou. mais bonita, mais adornada do O que a de acontece baixo, com do que a quem de sai do cima. sistema e perde E as seu outras, né? cargo As outras tudo bonita também. inicialmente, Laodiceia. um Sabe que o choque anjo, de que relevância. o nosso Salvador Yahshua Você Mashiach estava falou para Paulo? acostumado a ser A igreja de o Laodiceia, a irmão sétima fulano igreja do tem ministério X. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, E agora, Tiatira, Sardes, no sistema, Filadélfia e você não é Laodiceia. ninguém. Tu és Mas a rica. verdade oculta que o altar Rica. tenta esconder as Tudo 7 rica, chaves. rica, Ardônia. Você vê lá Perder o seu cargo humano. aquele, eu chamo lá de cassino, Você na Aparecida do Norte, finalmente cassino de restaura o seu juntar dinheiro, sacerdócio divino. bilhões e milhões e No milhões. plano de Paulo, Não tem um lugar, não você existe chega lá, essa água é divisão pago, entre clero mijar tem que e pagar, leigos. cagar tem que pagar, encostar um Paulo carro tem que ensinou pagar. que somos Ah, mas eu todos membros de um só sou corpo. peregrino, eu tenho um lugarzinho para me dormir. Não, tem que Nós, pagar. Tudo é o pagar. Você vai sacerdote lá para o sistema pagar, irmão. O criou uma sistema. casta de intermediários Enriquecer que o sistema. falam com Deus por Imagina você. aquele dinheiro todo ali, se fosse para ajudar os, Te dá na uma região função toda lá, pequena as na pessoas estrutura deles carentes, para te manter escola, ocupado. berçário, Quando você sai, para beber, para entrega sua o mãe seu trabalhar, Você dinheiro que para recolhe, ó, de vai lá pro servir berçário, ao vamos para um logomarca berçário e bonito, começa a as servir mamães ao que ficou rei. grávidas, vamos cuidar dessas crianças, Cargo te dá educação uma falsa sensação de e espiritualidade. oração para essas crianças, ensinar a sacerdócio educação. fora Não, do o sistema sistema, te dá é ideologia de autoridade gênero, real. é isso, é aquilo, é tudo, O cacete, sistema. tudo, é o Você sistema, ora irmão. porque é sua função. Tudo, o Fora sistema dele, dominou tudo, você tá ora tudo no porque é sistema, sua irmão. vida. Um motivo assustador por Olha o que o trás sistema dessas ensina dentro das estruturas de escolas. cargos Olha o que o é sistema ela ensina no serve carnaval. para Hoje eu estava vendo neutralizar o seu potencial. um vídeo Enquanto ali você no está Rio de Janeiro, preocupado em organizar o evento da igreja, antro de demônios. limpar o templo, Tem uma quadra ensaiar inteira para o lá, show de domingo. você entendeu? Tinha porco, bode Você não morto, tem tempo tinha para estudar as frango, urubu, profundezas das cartas você de entendeu? Paulo. Eu só não vi criança morta lá porque Cargo é uma eles ficaram com medo de distração colocar um corpo de uma sai do criança lá, sistema mas ganha a coisa eles mais fizeram em preciosa algum que lugar o sistema escondido, rouba fizeram. de você. Com certeza fizeram. Tempo Porque nesse carnaval é a abertura de portal de Fora das demônios. grades E um monte de institucionais, gente se entrega você lá. descobre que ser um ministro de Cristo Se não entrega tem para os nada demônios a ver usarem com subir o em um espírito púlpito dele. de madeira, mas com manifestar a natureza de Deus onde quer que seus pés pisem. Em 2026, os cargos religiosos serão usados como ferramentas de filtragem ideológica. Tá vendo? Quem quiser manter seu posto terá que concordar com as diretrizes do sistema, mesmo Vocês que estão elas vendo? contradigam o espírito. Então, Não irmãos, o sistema está se maquinando, está se enquadrando dentro dessa ordem mundial 2030, você entendeu? Religioso todo. Por quê? Porque a Babilônia, irmão, essa aqui é a matriz, irmão. Quando vocês vão ler Apocalipse 13, vocês vão ver que tem um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. E em cima daquele dragão tem uma mulher vestida de escarlate, com a taça na mão, toda linda e maravilhosa, bela, e adornada de ouro, sendo coroa, e o nome escrito assim, Babilônia. Sabe o que significa Babilônia? Confusão, confusão, nomes Babilônia de blasfêmia. E aquela taça lá não é vinho que estava derramando, não, aquilo é sangue dos mártires. Sabe, embaixo dessa Santa Sé, onde é a sede do Vaticano, sabe quantas pessoas ali, um cemitério ali embaixo, tá? Um cemitério, e ali era naquele Coliseu ali em Roma, antes de fundar ali o Vaticano, ali era um Coliseu. Por que eles fizeram essa Santa Sé? Essa Santa Sé quem fez lá foi a mãe de Constantino, você entendeu? Helena, mãe de Constantino. Ela fez todas as basílicas no mundo, porque o filho dela era o imperador, então ela saiu no mundo, assim, todas essas basílicas grandes de natividade, que é no nascimento, basílica de tal, basílica de tal. E essa basílica que hoje se tornou a sede, a Santa Sé, ela chama Basílica de Pedro, porque o Pedro foi morto lá, decapitado, enterrado, pregaram ele numa estaca e puseram de cabeça para baixo. Quem que fez isso, irmão? A própria Roma, irmão.
Por que eles fizeram isso com Pedro, irmão? Porque o Pedro falava no nome de Yahshua Mashiach, não era do Deus da Babilônia, de Roma, e do Jesus, o Jesus de Roma. Ele trazia o nome verdadeiro, Yahshua. Aqui não, Pedro, aqui nós te mata. E matou, enterrou. E aí, Helena, mãe de Constantino, fez em cima do cemitério que está o corpo de Paulo, que está o corpo de vários mártires, que os leões comiam lá. Ali era aquela arena, você entendeu? Que eles soltavam os leões e o povo de Roma ficava rindo quando colocava os judeus, os ialdinhos, aqueles que morreram, mas não renegaram o nome verdadeiro de Yahweh e de Yahshua. Não é de Deus e Jesus. Agora, no final dos tempos, você entendeu? Lúcifer vai vir e vai perseguir aqueles que não renegaram o nome de Yahweh e de Yahshua. Não é de Deus e Jesus. Deus e Jesus é do sistema, ele não vai nem se preocupar. Falou, esses já estão comigo, ó. Eu quero perseguir aqueles que ainda persistem em ficar falando o nome de Yahweh e de Yahshua. Esses que eu quero matar. É desses que eu tenho ódio, porque os outros já estão comigo. Deus e Jesus já são os meus. Lúcifer, irmão. Lúcifer. Agora, você antecipa essa escolha e se posiciona como um sacerdote livre. O que você ganha quando perde o cargo é a liberdade de ser autêntico. É o que nós estamos hoje, Você não precisa livres, mais performar livres, para agradar livres. o pastor. Hoje eu falo que o sistema babilônico, a Igreja Católica Apostólica de Roma, todas as outras denominações, depois de Martinho Lutero, criou, luterana, as evangélicas, todas, depois nasceu o Espiritismo, depois nasceu o candomblé. Você acha que quando você entra, lá nos candomblés, tem lá quem que é Xangô? É Jesus, na cruz. Você vai dentro da maçonaria, a maçonaria é coisa do demônio, mas se você vai lá, está o Jesus, na cruz. Está o Deus, você vê lá o nome dele. Pode ser retirada por homens. Por quê? Você fala que é coisa do diabo, mas é o mesmo Deus de Jesus que você está na tua igreja, que você frequenta. Você ganha o direito de entrar no Santo dos Santos sem pedir licença a nenhum porteiro religioso. Santo dos Santos é ele, O seu irmão. cargo era a sua algema. Ele entra aqui dentro dessa igreja e o Santo sacerdócio dos Santos entra é aqui a sua conosco. asa. Portanto, se você está sofrendo porque perdeu o ministério ao sair do sistema, entenda. Você não perdeu nada. Você foi promovido ao anonimato divino. No plano de Paulo, Nós ganhamos a nossa os nomes liberdade, mais irmão. importantes Nós estamos são aqueles que o livres mundo não de conhece. Lúcifer, Satanás e do Mas que o sistema céu maligno implantado respeita. por ele A para nos restauração do enganar. seu sacerdócio E eu falo, significa que, a falo, partir de agora, falo. altar E tem e o gente seu da minha coração família que ri. e o seu Que sacrifício ri. é a sua própria vida. Você parou de carregar Quem sou eu? o Eu também sou cheio de pecado, para irmão. Mas o começar a papai está carregar olhando tudo. a arca da presença. Isso, mano, é algo que cargo Eu sei que muita gente vai chorar lágrimas de sangue. Eu sei que vai ter separação. Sair do sistema, Irmão, ele A veio primeira aqui, ele não ameaça veio para que trazer tentam paz, ele veio plantar para na sua trazer mente é a espada. da escassez. Separação dentro Eles da nossa dizem casa que, vai ter separação. ao parar Não é de agora, mas daqui a contribuir pouco para vai a ter. casa, Ou você segue o a sua sistema, janela do céu vai fechar. ou a própria E o família vai falar assim, devorador ó, Hamilton, terá eu passe tô aqui. livre na Você sua acha que eu vida. tô com medo de Mas o que mandar isso aqui no acontece com quem WhatsApp, sai do sistema, nas mídias? na verdade, Não, irmão. É a descoberta da economia do reino. Nenhum medo. Uma realidade que Paulo vivia e Eu pregava, estou aqui para semear o mas que evangelho. foi sufocada pelo marketing religioso. Ele me preparou aqui para isso, eu estou Na livre verdade, aqui o para ponto isso, eu sei para é onde que eu o vou. sistema não Lembra te daquela protege passagem da maravilhosa? escassez. Fala assim, tu sabe Ele para onde você muitas vai? vezes, Eu vim o de lá agente e eu que vou a voltar gera, para lá. drenando Eu vim da seus morada recursos celestial, é para lá que eu vou voltar, meu. Eu não quero ficar no mundo não, preso aqui não, irmão. No plano Aqui de quem vai Paulo, ficar é Lúcifer, a Satanás e independência todos os financeira demônios e e espiritual todos aqueles que ele andavam juntas. conseguiu seduzir. Paulo era um fabricante Vai ficar de aqui. tendas. Mas os que se Recusava libertarem, ser um peso e para as ainda dá igrejas, tempo de se libertar, para que esses sua vão voltar para a mensagem morada não fosse celestial. comprada. E aí, irmão, O que você ele vai ganha quando restaurar sai isso do aqui sistema e a nova é a Yahshua gestão vai descer direta aqui e nós do vamos seu reinar altar. aqui neste Você mundo descobre que hoje o está recurso que você sendo entregava destruído para por pagar a Lúcifer conta de luz e de por um toda a templo potestade. faraônico Isso vai virar um pode paraíso agora ser novamente. usado para E nós vamos socorrer o reinar com o órfão, nosso rei a viúva Yahshua e Mashiach. o irmão que realmente passa necessidade ao seu lado. A sua oferta deixa de ser um imposto religioso para se tornar um investimento no reino real. Isso, Quem em vez de sai você do ajudar aí sistema as denominações, deixa de pega seu sustentar dinheirinho e a máquina leva para as pessoas para que estão com começar a fome, irmão. sustentar o Leva, corpo. leva, leva, leva.
Eu cansava de fazer carnezinho, você entendeu? Carnezinho, ó, precisa fazer carnezinho, precisa não ser o carnezinho, além do dízimo, carnezinho. Hoje não, hoje a gente tá comida na rua, hoje a gente nos abrigos, a gente, você entendeu? Quietinho, ó, quieto, não, tá? Hoje, as obras é essas, obra, por isso que ele pediu assim, a igreja, olhar dos meus velhos, olhar das viúvas, dos órfãos, igreja, olha dos doentes, visita os presos que estão inocentes, visita os que estão doentes, remédio para aqueles que estão, comida para os que estão com fome, roupa para aqueles... É isso que ele quer que nós façamos, irmão. Não é sustentar a igreja. Ah, mas agora mudou o padre, agora está enchendo de gente. Viver sem o peso da instituição significa que o seu valor diante de Deus não é mais medido pelo tamanho da sua contribuição financeira, mas pela fidelidade do seu coração. O dogma é fudido, irmão. Você é um membro a religião fiel é fudida, se o seu dízimo está em dia. aprende. Fora dele, você é um fiel se a sua vida exala a Cristo. Essa independência gera uma coragem espiritual que o sistema teme. Estratégico. Enquanto o sistema religioso se torna cada vez mais barulhento, político e performático para tentar manter sua relevância diante dos poderes do mundo, aqueles que saíram estão sendo movidos para as sombras, não por medo, mas por preparação. Se preparando, irmão, para a volta do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Nós não estamos aí misturados, né? Porque o sistema é tudo, irmão. O sistema é política, religião, economia, Estado, entretenimento, jogos de futebol. Tudo isso, irmão, é confusão, é briga entre, né? Um briga com o outro briga com um briga com o outro, tudo, mas é tudo o nome é Deus e Jesus. Não, tudo é Deus e Jesus, não pode. Porque a tua igreja não salva, porque a tua igreja é isso, a tua igreja é de reteté, a tua igreja não sei o que, a tua igreja é de candomblé, e etc. Ah, mas a tua é aquela que fica aí, tudo brigando entre eles, mas é tudo Deus e Jesus, atrás de Deus e Jesus. São pessoas que vieram de contextos diferentes, mas que carregam a mesma cicatriz da libertação e o mesmo selo da verdade. Então quem está saindo, irmão, quem está saindo do sistema, quem está saindo, para encerrar, irmão, aqui nós vamos encerrar já, né? Quem está saindo do sistema, irmão, está conseguindo entender e conseguindo ver a verdade que liberta, irmão. Então, a maravilha disso tudo, quando você encontra Yahshua Mashiach, irmão, é que você começa a sair do sistema e você começa a enxergar onde eu estava, cara, enfiado nisso tudo, cara. E eu não consigo tirar ninguém. Mas eu semeio, porque essa semente uma hora vai cair num coração. Por isso que ele fala que todo dia ele está aqui, ó, no seu coração, irmão, todo dia, porque ele te ama. Quem? Não é o sistema tem ódio de você, irmão. Olha como que está a sua vida, cara. Outro dia eu passei na farmácia ali, rapaz, saiu uma pessoa que eu conheço lá, parecia que ela tinha ido no mercado, eu estava cheio. Aí, taja preta, taja amarela, taja azul, taja marrom, taja não sei o que, ela tá cheio de depressão, colesterol, cheio de problema, irmão. Todo mundo doente, irmão. Mas ser livre, irmão, para escolher se você continua no sistema, adorando o Deus e o Jesus do sistema, ou você abre teus olhos, irmão, como Paulo abriu os olhos dele. Paulo estava no sistema. Gamaliel, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, todo aquele templo maravilhoso, rico e maravilhoso, feito por Salomão. Você quer um templo mais rico do que aquele, irmão? Papai saiu dele. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Esse sistema, ele falou, vai cair toda a Babilônia. Assim como não ficou pedra sobre pedra lá, o reflexo daquilo vai ser o que vai acontecer agora. A Babilônia toda vai ruir, e você vai olhar assim, você vai, cara, mas isso tudo era engano, era tudo mentira? Mas será que dá tempo, irmão? Porque
Existe, Pai. Ele está protelando. Existe um prazo, irmão, para tudo isso. Por isso que ele falou, nos finais dos tempos nós vamos intensificar, você entendeu? Levar o evangelho verdadeiro, porque o evangelho que hoje estão se pregando aí é o evangelho de Deus de Jesus, mas o evangelho de Yau e Yahusha, você entendeu? O evangelho de Yau e Yahusha, tá aqui, ó. Esse é o verdadeiro evangelho, irmão. Esse que traz o nome verdadeiro. Yud-Re, Vav-Re, Yud-Re, Vav-Re, Yud-Re, Vav-Xingyai. Esse é o verdadeiro. E está escrito em todos os documentos que a igreja classificou eles como apócrifos, heréticos, gnósticos, etc. Tiraram, minaram, colocaram só aqui dentro da Bíblia de Roma, só aquilo que eles acharam que é conveniente para eles. E você que faz a escolha, irmão. Eu estou falando aqui, é claro que tem alguns que estão rindo, da minha família, tem um menino que ri sempre. E eu oro para você, irmão, para você abrir teus olhos, antes que seja tarde. Para você, é o ano da sua manifestação real. O sistema pode ficar com os prédios, com os dízimos e com os cargos. O remanescente fica com a verdade, com a presença e com a liberdade. É o que nós queremos, irmão. O código foi decifrado. A jornada começou. Isso tudo vai acabar. Você não está fora. Você está finalmente tesouro. Dentro do aqui, plano. Agora nós você estamos conhece lá. a verdade oculta. Vocês estão aqui. Sair do nós sistema lá. não é o fim da sua história. É o prólogo da sua verdadeira missão. O medo que te venderam era a única coisa que mantinha as portas daquela cela. E é isso que eles fazem, irmãos. É isso que o sistema faz. Pega você pequenininho, a gente leva os nossos filhos para dentro das igrejas, lá o padre fica nas catequeses, catecismo, você lê e fala assim, qual que é os dogmas das igrejas católicas? É o mesmo das igrejas protestantes. Você lê o que é os dogmas. São dogmas que foram implantados lá e que não se altera. Só se altera através de concílios com os bispos. Você pode vir com uma ideia lá, com um projeto ali, com um projeto lá, ele vai falar para você, olha, não se discute isso aqui, irmão. Se você está querendo fazer alguma coisa, vai estudar teologia, vai estudar Deus. É isso que eles falam para você. Você entendeu? Mas perguntas interessantes que às vezes a gente tem, porque às vezes a gente lê, tem algumas... você recebe revelação, mesmo você dentro do sistema, você é bom, irmão, teu coração é bom, você é pessoa boa, você não é maligna. A única coisa que acontece com você dentro do sistema é que você está sendo doutrinado, enganado, preso no sistema, e eles não deixam você entender e saber a verdade. Porque o dia que você saber a verdade, irmão, e o papai não quer perder você, porque você é bom, você tem um coração bom, mesmo enganado, você é bom, você não é maldoso, você tem... Quando o papai te criou você lá, ele não quer te perder, irmão. Ele falou assim, meu filho, vai lá, onde tem tribulações e aflições, onde tereis aflições e tribulações. Eu não vou infiltrar no meu filho, igual bebê e tal. Ele já veio aqui, ele ficou neutro, ele não tomou partido comigo. Porque aqueles que tomaram partido com o papai, 1/3, tá lá. Mas vocês não, vocês também não deram atenção para Lúcifer e Satanás, porque o que deu atenção caiu. 1/3 caiu, 1/3 ficou em cima do muro assistindo, vendo a rebelião, e vocês que ficaram em cima do muro vendo, todos vocês vão ter que descer, e vocês vão ficar diante de Lúcifer, nas ofertas dele, nas homilias dele, nas oferendas dele, no sistema dele, e aí se vocês aceitarem, vocês ficam com ele, mas se vocês não aceitarem, vocês afastam dele, e volta para casa. Tá certo, irmão? Então, vamos dar como encerrado, que maravilha, eu creio que muitos irmãozinhos que vão estar assistindo esse vídeo, né? E são poucos que vão até o fim, 1h43, porque tem gente que gosta de coisa, se fosse sexo, putaria, joguinho, tigrinho, iria até 5 horas da manhã, não dormia não. Mas ele começa isso tudo aqui, o demônio já faz assim, ó, já dá sono nele, ó, desliga isso aí, rapaz, você tá assistindo esse papo aí, quem que é esse Hamilton aí que tá falando aí, assim, tem esse herege aí, quem que é, né? Pastor, você que tá ouvindo, vou dar um toque para vocês, que essa semana eu li bastante sobre Pedro,
1 Pedro, né? Li bastante também sobre o que vai acontecer com vocês, padres, que se considera pai de igreja. Padre é pai, papa é pai. Vocês se consideram pai da igreja, passaram por cima da autoridade maior, Yao. Não é vocês, pai de igreja, padre, bença padre, mas é padre, pai, é a mesma coisa assim, ó papai, então vai lá no papai, consultar o papai, você entendeu? Da igreja, esqueceram do verdadeiro, cara, o pai, Abba, Yao. Aí tem os pastores, né? Os presbíteros, os bispos, você entendeu? Todos esses falsos, Balaão, mercenário, tudo por dinheiro, tudo por... Nenhum de vocês estão aí dentro sem ganhar salário. Nós estamos aqui usando aquela mesma obra que o nosso Salvador Yahshua Mashiach, quando preparou aqueles 70 discípulos e colocou 2 em 2 e falou assim, agora vocês vão, não leva nada, nem chinelo, nem roupa, nem nada. De graça, vocês vão dar, e de graça, que vocês receberam, de graça vocês vão dar. Não aceita nada, presente, brinde, salário, nada. Vocês estão entendendo, irmão? A diferença desse para o Deus de Jesus. Deus de Jesus não falou, abra uma portinha, vocês já vão ter salário, você entendeu? Vocês vão ter administrador, uma empresa, você entendeu? E aí vocês vão enricar, você entendeu? Vocês vão... os donos dessas igrejas vão ter fazenda, boi, avião, jato, helicóptero, né? E aí vão usar as ovelhinhas, usa as ovelhinhas aí, tem bastante ovelhinhas bonitas aí para vocês tosquear elas aí, tirar os espíritos delas. É isso, cara, tem tanta coisa que a gente olha assim e fala, pai, como que esses meus irmãozinhos não enxergam nada mais disso, porque eles estão cauterizados, cara, de mente, de espírito, de tudo, cara, de olho, de ouvido, vendo tudo. Aí outro dia eu fui conversar com ele e falei assim, não, eu não quero saber, cara, eu tô lá, faço, eu não quero saber. Eu dou lá o dia, eu não quero saber se vai para Roma, para eles comprar, se vai para onde vai, se é para comprar boi. Meu irmão, como que você fala uma coisa dessa, você não quer saber? Você está dentro do sistema babilônico te comendo e você não quer saber? Você acha que você vai ser salvo? Você tem cumplicidade nisso, irmão. Você tem cumplicidade no sistema que você alimenta. Se um cara roubar um carro, um relógio, um celular, e for lá e te vender, falar, olha, um celular vale 5 mil reais, uma bicicleta aí vale 10 mil reais, dá quinhentão nessa bicicleta, é sua aí. Você está alimentando o sistema. Você está alimentando o sistema, irmão. Tu é igual eles. Tu é igual aos espíritos malignos, os demiurgos, Lúcifer. Você está sendo usado por eles. Então, quando você não tem noção da instituição que você está seguindo, religiosa, que é já maligna, porque não era para existir nada disso, religião. Isso foi criado por mão de homens. Papai não criou nenhuma religião. Nosso Salvador Yahshua Mashiach não criou nenhuma religião. Ele admoestou aqueles sumos sacerdotes. Isso aqui é comércio. Comércio, isso é comércio que vocês estão fazendo aí. Essas igrejas é comércio. Não ficará pedra sobre pedra. Que o nosso Pai, Abba, abre a tua mente espiritual, irmão, e o nosso Salvador Yahshua Mashiach te ilumina. Que você possa, irmão, abrir tua mente. Ele bate todo dia no teu coração, de pedra, duro, remitente. Ele não cansa, até o último dia ele vai. E você está fazendo a escolha, irmão. A escolha que você está fazendo é você que está fazendo, irmão. É você que está fazendo. Tudo que for acontecer contigo, irmão, é escolha tua, irmão. Se você está no mundo aí, usando o teu corpo para prostituir, usando o teu corpo para droga, usando o teu corpo para enriquecer, usando o teu corpo para fazer malignidade, para matar, para fazer o que for, irmão, é porque tu está fazendo essa escolha. É você que está livre, o arbítrio, mas todas as consequências que vão acontecer, você não vai culpar que foi o papai que é ruim, que é mau, porque ele não veio em você
falar para você fazer isso. Quem foi que veio te oferecer para você? Foi Lúcifer, Satanás, o dono desse mundo, o sistema desse mundo. Porque ele está lá na morada celestial, irmão, só olhando tudo e querendo que você se afaste disso tudo, se arrependa e aceite ele, que ele vai vir colher e nos levar de volta para a nossa morada celestial. Tá certo, irmãos? Que assim seja, que o Pai nos proteja e nos abençoe. Shalom, shalom, shalom.